Mártires e Heróis por Amor, dá nome à campanha de oração pelos mártires do cristianismo que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre promove nesta Quaresma. Está connosco a responsável pelo Secretariado Nacional da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. É uma realidade dura e penosa esta da perseguição aos cristãos que se agudiza em diversas partes do mundo e que a Ajuda à Igreja que Sofre quer lembrar nesta Quaresma. Exatamente, boa tarde. De facto, nesta Quaresma quisemos lembrar todos estes homens e mulheres que deram a vida, que estão numa comunidade, inseridos numa comunidade, estavam a trabalhar em prol dessa mesma comunidade e que, pura e simplesmente, foram mortos, desapareceram e que nós queremos, de facto, são todos histórias deste século, que penso que é muito importante para quem pega pela primeira vez, quem vê pela primeira vez esta realidade, perceber que não é uma coisa do século passado, não é uma coisa do início dos tempos, é uma coisa de hoje. Portanto, este martírio, esta perseguição pelo facto de pertencer a determinada religião, é uma coisa de hoje, é um facto de hoje. E queremos então lembrar estes homens e mulheres, são apenas alguns, portanto, para acompanharmos durante esta nossa Quaresma, são de facto só apenas alguns os que escolhemos, que queremos de facto que cada um de nós, nesta Quaresma, se lembre de cada um destes homens e mulheres que deu a vida por Cristo. E a forma de recordar esta realidade é um pequeno calendário que foi elaborado para esse efeito. Exatamente, é um pequeno calendário para nos acompanhar toda a Quaresma, portanto são 44 histórias de vida de homens e mulheres que deram de facto a vida por Cristo e nesta caminhada que nós vamos fazendo ao longo da Quaresma é cada dia relembrar uma destas pessoas, um determinado país, todos eles pertencem a um determinado país, viviam uma determinada realidade e, portanto, pedimos a todos aqueles que tenham todos os dias que se lembrem não só desta pessoa que morreu, por ser cristã, mas também depois dar a conhecer a realidade daquele país, daquela zona, o que é que está a ser feito, o que é que nós, enquanto instituição, também estamos a fazer neste país para ajudar a comunidade e depois temos todos os dias também uma oração por todas estas pessoas que deram a vida. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre recolheu vários testemunhos e vários vídeos de regiões do mundo que nos dão conta realmente destas situações de perseguição e sugeria agora assistirmos a um pequeno vídeo que nos relata realmente as situações de perseguição que afetam muitos cristãos. Seven years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood. And I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that will remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaps for joy, for there's no like you. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين
قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Um exemplo bem concreto de como a perseguição aos cristãos continua em diversas partes do mundo e ela é recordada esta quaresma pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É importante as comunidades como a nossa que vivem em países onde a liberdade religiosa é uma realidade, enfim, não perdermos a noção e o horizonte do mundo em que estamos e da situação de vida que outros enfrentam por acreditarem no Evangelho, não é? Sem dúvida, de facto nós precisamos de saber, nós que vivemos aqui na Europa e que de facto temos essa liberdade de religião, temos que nos lembrar que há determinados países e infelizmente nos últimos anos tem-se agravado cada vez mais esta situação, de que continua a haver uma perseguição religiosa e que a comunidade cristã é de facto a mais perseguida hoje. Os números que nós temos de 2019 apontam para mais de 300 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Portanto, há de facto muitos cristãos que todos os dias são perseguidos apenas e só porque têm uma determinada religião, a fé cristã, e que professam essa religião. E por isso nós temos que relembrar a todos aqueles que vivemos aqui no nosso país, no nosso continente, de que há esta realidade e que é preciso agirmos contra esta realidade também, e temos também de tomar as nossas medidas no sentido de evitar que esta perseguição chegue até nós, mas ao mesmo tempo também ajudar todos estes que estão a viver nestes países e que estão a sofrer e que estão a passar por estas dificuldades tão grandes. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, com esta realidade, assume também uma plataforma que coloca estas comunidades em contacto com estas que sofrem, através da oração, através de solidariedade, através da partilha, ao fim e ao cabo que os cristãos são chamados, e na realidade há um trabalho a ser construído a cada instante nestas regiões, a nível da formação dos sacerdotes, da construção de seminários, uma quantidade de projetos em que a AIS está envolvida. Exatamente. De facto, esta campanha é essencialmente uma campanha de oração, de informação do que é que se está a passar e da realidade que existe nestes países. Portanto, a oração é a base de tudo e é a partir daí que nós depois podemos também ajudar estas comunidades. E, de facto, quem tiver este calendário na sua mão poderá ver que
todos os dias, portanto, há o trabalho da AIS, o que é que nós estamos a fazer concretamente? E é esse trabalho que estava a dizer, não é? Desde a formação de sacerdotes, de leigos, a formação dos catequistas também, para ajudar também a própria comunidade. É, por exemplo, a construção de igrejas ou reconstrução, é a parte da sobrevivência das irmãs, dos religiosos, é, por exemplo, a mobilidade, é este apoio de emergência, como em alguns destes países que nós falamos também aqui neste relatório, neste calendário. Portanto, mostra, no fundo, este calendário acaba, nestes 40 dias da Quaresma, acaba por mostrar todo o nosso trabalho no mundo e como é que a AIS está efetivamente ao lado destas comunidades que são perseguidas. E se há regiões onde a perseguição concorre até para a quase extinção da presença dos cristãos, há partes do mundo onde o cristianismo registra um crescimento muito acentuado, apesar da perseguição, não é? Sim, nós temos essa percepção quando determinados países onde a perseguição é muito grande, mas também as vocações, este querer trabalhar para a comunidade é de facto muito grande e, portanto, há de facto muitas vocações. Por exemplo, estamos a falar África, não é? Um continente com tantas perseguições, mas também é uma igreja muito viva, com muitas vocações e há muitos jovens que querem seguir este caminho, querem dar a sua vida por Cristo e querem continuar a dar o seu testemunho. E, portanto, a frase célebre, não é? Sangue de mártires, sangue de cristãos, portanto, que é semente de cristãos, de facto, prova-se nestes continentes onde, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar das discriminações, as vocações continuam muito vivas e há muitos jovens que querem dedicar a sua vida e, portanto, é de facto um testemunho extraordinário que nos chega, como, por exemplo, testemunhos de que igrejas que são bombardeadas, em que há homens que entram com o objetivo de destruir o espaço e que no dia seguinte a comunidade junta-se, não tem receio, continua a dar estes sinais tão fortes de fé e isto é de facto extraordinário e mostra que, apesar da perseguição, a fé, não vou dizer que será mais forte, mas é de facto uma fé muito viva e muito forte que impele as pessoas a querer continuar a dar o seu testemunho, apesar de todas as dificuldades. É uma grande pedagogia para esta Quaresma, não é? O exemplo destas pessoas, não é? E nós que tentamos aqui apenas neste processo de conversão, não é? Em direção à Páscoa, mas realmente é uma ajuda preciosa que o exemplo de vida destas pessoas nos transmite. Sim, e o nosso objetivo de facto é honrar, é relembrar estas pessoas, cada uma destas pessoas. A maioria delas são pessoas anónimas, que estão em determinado país e que são cristãos e que por qualquer motivo foram mortos. E, portanto, nós queremos relembrar estas pessoas, mas também, ao mesmo tempo, para nós que vivemos num país como Portugal, e esta iniciativa é uma iniciativa global da AIS, portanto, acontece um pouco por todo o mundo, é de facto lembrar as nossas comunidades aqui na Europa de que há estes testemunhos, há estas pessoas e que ajuda-nos de facto a pensar e a refletir também nesta nossa Quaresma, neste nosso caminho de preparação até à Páscoa. E, portanto, esperemos que este o grande objetivo de facto, de que as pessoas vejam que há estes testemunhos extraordinários de pessoas que, apesar de tudo, continuam e que tiveram um trabalho extraordinário na sua comunidade, um impacto muito grande na comunidade e que, de facto, acabam por ser apanhados no meio de um contexto muitas vezes difícil para a comunidade cristã, mas que são para nós, de facto, este exemplo que nós precisamos e que nos vão ajudar e que esperemos que ajude na nossa caminhada até à Páscoa. Muito bem, Mártires por Amor, é esta sugestão que fica então para esta Quaresma. Obrigado pela presença também. aqui hoje no nosso programa.